Oi, gente, tudo bem? Bom, bem-vindos ao canal, a meu primeiro vídeo do canal, né? Meu nome é Isabela bom, primeiramente eu gostaria de falar que eu tô muito feliz porque eu sempre quis gravar um vídeo no YouTube, eu sempre quis começar um canal no YouTube, né? Pra falar dos livros que eu já li, que eu pretendo ler, dos que eu comprei, porque assim, eu amo muito livros, né? Quem não? Então, eu agradeço desde já qualquer curtida, qualquer visualização. Se vocês puderem me seguir, eu agradeceria muito. E claro que eu não espero que seja um canal muito grande nem nada, porque tanto que eu nem quero, tenho muita vergonha, né? Então já é um esforço enorme pra eu estar aqui gravando vídeo. Mas eu queria muito, então eu deixei a vergonha de lado e vim aqui. Então, justamente hoje eu queria gravar um vídeo sobre os livros que eu comprei na Bienal do Livro. Bom, como todo mundo já sabe, eu acho, né? A Bienal do Livro foi um caos. Era uma fila, assim, quilométrica que dava a volta no quarteirão 2 vezes. E mesmo que eu tenha acordado 6 horas da manhã, porque eu sou de Campinas, né? Eu tive que ir pra São Paulo. Eu tive que passar na casa dos meus pais, que eu ia com eles. Eu cheguei lá, acho que era umas 9 horas, mesmo assim não adiantou nada, né? Eu fiquei 2 horas na fila. Entrei lá quase meio-dia, sei lá. A gente passou na minha frente, como eu não sou muito boa de confronto, né? Eu deixava fazer o quê? Eu cheguei lá, eu entrei, eu tava morrendo de calor, minha água já tava quente, eu não ia nem entrar naquelas filas das comidas pra comprar outra água. O primeiro stand que eu queria ir, que eu fui, né? Era o da Intrínseca. E a fila pra pagar já tava dando volta no stand pro lado de fora. Foi literalmente um caos. Então eu não consegui ir em muitos stands, mas eu acho que eu comprei bastante livros. Então eu vou falar sobre o primeiro livro que eu comprei. Então, como eu falei, o primeiro stand que eu fui foi o da Intrínseca. E logo quando eu consegui entrar, eu já saí correndo para aquelas prateleiras, para as stands que era 10, 20 reais, que eram os livros mais baratos. E eu queria Forward. E a moça, os stories que eu vi antes da Intrínseca, tava falando que Forward estava por 10 reais. Não sei se era verdade ou se já tinha acabado, mas eu não achei, né? Se realmente tivesse por 10 reais, foram os primeiros a esgotar. Mas eu peguei esse aqui meio que no impulso. Porque eu tinha ouvido já falar, eu tinha ouvido falar muito bem desse livro. E eu achava a capa muito bonita, então eu peguei. Não sei sobre muito bem o que é, eu li a resenha. Mas eu achei interessante, que é o Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. É difícil ler essa capa, né? Eu achei difícil. Mas eu fiquei primeiro chocada, né? Depois eu descobri, depois de uma semana depois da Bienal, eu descobri que esse livro foi lançado em 1955, eu acho. É bem antigo esse livro. E são 5. Gente, eu não sabia que eram 5. Mas vamos que vamos, né? Quem sabe eu consiga ler os 5. Eu não sei se já lançaram 5, porque eu só vi esse e o segundo. Então, se a Intrínseca estiver relançando ainda, não tem ainda, não que eu tenha visto, né? Mas esse livro, provavelmente você já sabe, mas esse livro vai falar sobre um bandido, um vigarista, que ele, pelo visto, é muito bom de lábio e sabe se livrar das situações em que ele se enfia, né? Então, ele foi pra... Ele conseguiu se refugiar na cidade de Manhattan, em Nova York. E ele tá vivendo lá de boas, aí uma família chega e pede pra ele ir pra Itália pra buscar um cara lá que é o único herdeiro, sei lá, pra retomar os negócios da família. E aí esse cara, Dick Greenleaf, o Tom Ripley, né, que é o personagem principal, ele vai atrás desse cara na Itália buscar ele, mas quem mandou confiar num, sei lá, um mercenário, né? E ele percebe que esse Dick, ele tem uma vida muito boa, ele é influente, ele é rico e tem uma menina que gosta dele, que é a menina bonita, né? E ele quer tudo isso, então ele vai lá e tenta roubar a vida do cara. Eu achei muito interessante a premissa desse livro. Eu gosto bastante de livros desse gênero, eu acho que são os livros que eu mais leio, né? Então eu espero gostar muito. Muita gente fala bem, eu achei ele lindo, ele é capa dura, essa capa é maravilhosa. Ele tem a fitilha aqui embaixo. E vamos ver, né? Eu não sei se vou ler esse livro no futuro muito próximo. Tanto é que ele tem 5 livros, né? Então, como eu disse, eu não sei se todos foram lançados ainda no Brasil. E eu não gosto de pegar um livro primeiro ou o segundo
e ler, e aí depois de 2 anos lança o próximo e eu tenho que reler tudo de novo. Então talvez eu espere, talvez eu leia, não sei, eu vou me decidir. Como eu disse, eu peguei no impulso, então... O segundo livro que eu peguei é a continuação de um que eu já tenho, que é A Pergunta e a Resposta, do Patrick Ness, que é o segundo livro do Mundo em Caos. Eu não sei sobre o que é esse, porque eu não gosto de ler resenha da continuação, justamente para não pegar nenhum spoiler, mas o primeiro, ele vai falar sobre um vírus, um germe, que ele dizima todas as mulheres do planeta Terra, justamente por isso que se chama Mundo em Caos. E vai falar sobre a história de um menino que ele é o único garoto, o último garoto entre os homens do mundo, e ele quer ser um homem, né? Ele quer crescer logo e ser um homem. Mas justamente nesse mundo, pelo que eu entendi, não existem mais segredos. Não tem como as pessoas guardarem mais segredos. Meio que todo mundo ouve os segredos de todo mundo, os pensamentos de todo mundo. E justamente surge um segredo que abala as estruturas desse mundo, que é chamado de Novo Mundo. E o personagem principal, que eu não sei o nome agora, o personagem principal, ele tem que fugir. E ele tem que fugir e a história começa do livro, né? Eu confesso que eu tô com um pouco de receio, porque eu já ouvi falar que esse livro é uma bomba, que essa história, né, essa trilogia do Patrick Ness é uma bomba. Mas a premissa parece ser bem interessante, né? Só os homens na Terra, quero ver o que vai dar nisso. Mas também esse é o segundo livro, o terceiro ainda não saiu. Existia a trilogia aqui no Brasil, eu não lembro qual editora era, mas foi cancelada. E agora é só a Intrínseca que tá relançando. Eu acho muito linda a capa. Não é capa dura, mas o recorte. O recorte do primeiro é em vermelho e esse é em azul. Então eu estou muito ansiosa para ler. O próximo livro é um livro que eu queria ele desde que tinha lançado lá na gringa. Porque eu lembro que ele era hypado quando ele lançou lá fora e todo mundo falava dele no BookTok e eu sempre quis ele. E só lançou esse ano, mas eu finalmente consegui ele, que é A Guerra da Papoula. Eu lembro que eu pesquisei, ele tava R$79 na Amazon, mas eu consegui ele por 70. Caro, né? Muito caro para um livro que nem é capa dura e nem é tão grande assim. Mas já que eu tava lá, né? A Guerra da Papoula, ela vai falar sobre o Império de Nicara. Nicara, não deixa eu confirmar. Isso, Nicara. E ele é um mundo em que nunca houve uma época de paz, esse reino. Sempre houve muitas guerras e a gente está situado justamente numa época que está prestes a eclodir a Terceira Guerra da Papoula. E a personagem principal, a Rin, ela tá prometida para se casar com um homem que ela odeia, que é asqueroso, nojento, e ela não quer se casar com ele, então ela vai se alistar pro exército para fugir justamente disso. Mas todo mundo sabe, né? O exército tem um ambiente muito fechado, muito machista, muito não amistoso para as mulheres, então ela vai ter que se esforçar muito, lutar muito, treinar muito, e então ela se une a um mestre lá para ela lutar com ele e ela vai começar a desenvolver uns poderes de uma deusa, a deusa Fênix, eu acho. Então ela vai usar esses poderes para lutar na guerra que acabou de eclodir nesse mundo. Eu acho que é uma premissa muito interessante, eu quero muito ler, mas como eu falei, no caso do talentoso Ripley, esse lançou só o primeiro, né? Quando vai lançar os outros dois, que é uma trilogia, eu não sei. E eu odeio começar o primeiro, e aí depois de 1 ano, 2 anos sai o resto e eu tenho que reler tudo de novo. Bom, aí o último que eu peguei no estande da Intrínseca, tá na frente o livro. O último que eu peguei no estande da Intrínseca, eu não queria ele, na verdade, né? É que meu pai, um fofo, ele falou, me dá os livros, eu fico na fila e você consegue ir pros outros estandes. E eu falei, ah, tá, pai, mas se atingir o valor, eu acho que era o valor de R$200, não tenho certeza. Se atingir esse valor, pede a eco bag, né? Que eles estavam dando uma eco bag de brinde. Pede a eco bag. Mas eu falei que se atingir, eu não falei que precisava atingir. Aí ele chegou lá e tava faltando o preço de um livro, acho. Não sei, 20, R$30, não tenho certeza. Tava faltando o preço de um livro. E aí ele na correria lá, o moço falando que precisava de mais um livro, na correria ele pegou Garotas em Chamas, da C.J. Tudor.
Eu confesso que eu não tava muito animada quando ele chegou com esse livro, eu não tava muito animada, porque eu já vi muita gente falando mal da C.J. Tudor, dos outros livros dela, né? Não sei desse, mas dos outros livros dela, que é o que aconteceu com Anne e Boneco de Giz. Boneco de Giz. Homem de Giz. Homem de Giz. E aí eu tava meio assim, meio com um rancinho desse livro, mas quando eu cheguei em casa, eu falei, vou pegar um deles pra ler. E eu escolhi Garotas em Chama porque eu pensei, se eu não pegar ele agora, justamente porque eu tô com receio de ler esse livro, eu nunca mais vou ler. Então eu peguei ele é curtinho, tem 300 e poucas páginas, tem 350 páginas, mas ele é muito rápido de ler, porque os capítulos são bem curtos e a história, a linguagem, a história é muito fácil, né? Não precisa muita capacidade mental, desculpa, muito esforço para ler, né? Porque justamente é uma história que vai contar de uma vigária, de uma mãe também, né? Que acontece uma coisa ruim na igreja em que ela está situada, na cidade que ela mora, e a igreja vai realocar ela para uma outra cidade, que é Chapelcroft. E aí ela vai para essa cidade, que é uma cidade do interior, bem pequena, aquelas típicas cidades cheias de caipira branco, que tem uma família, uns fazendeiros ricos, influentes, que controla tudo. É exatamente essa cidade. Ela vai pra lá e ela começa a descobrir coisas estranhas. São 3 histórias principais, né? Primeiro, houve séculos atrás não uma revolta, depois de 3 séculos, lembrei da palavra, uma perseguição contra mártires protestantes da cidade, que a rainha católica na época mandou perseguir eles e torturar e botar fogo, queimar eles. E existiam 2 garotinhas que se esconderam na igreja, que é a igreja principal da história, onde a personagem principal vai, que é uma pastora, uma vigária. E essas 2 garotinhas, elas se esconderam nessa igreja, mas elas foram denunciadas e elas também foram mortas. Então, todos os anos, essa cidade faz uma homenagem a esses mártires e eles criam bonequinhas de palha chamadas de garotas em chamas para queimar todos os anos em homenagem a eles. Depois, 40 anos antes da história, do ano em que a história se passa, 2 garotas sumiram envolvidas também com escândalos da igreja, que ninguém sabe o que aconteceu com elas. E nos tempos atuais, essa pastora, a personagem principal, ela foi chamada para substituir um padre que, além do que aconteceu na cidade dela, também foi realocada nessa cidade para substituir o padre que tinha morrido. Morte matada, morte morrida, ninguém sabe, né? E ela vai começar a descobrir coisas estranhas na cidade, no porão dela tem caixas estranhas. Então, assim, é muito legal esse livro. No final, eu acabei gostando muito. Eu confesso que ele talvez seja um pouco clichê. Eu achei, assim, que era muito clichê de todos os livros de terror que a gente assiste sobre cidades do interior que envolvem igreja também. É meio clichê, eu confesso. Mas eu amo filmes de terror. Eu amo filmes com clichês de terror. É tudo que eu adoro num livro que... Então, assim, se torna a obra perfeita. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque justamente no final eu achei que foi muito corrido. Faltava, sei lá, 30 páginas pra acabar, 40 páginas, e não tinha tido desfecho ainda. Então eu acho que fechou bonitinha a história, mas teve uma coisa que ela não explorou direito, a escritora, ela não explorou direito, ela meio que deixou de lado, e que eu achava que era um dos elementos mais legais do livro, e ela deixou de lado, então por isso que eu tirei um ponto, mas eu gostei muito desse livro. Mas assim, se você não gosta de tudo que eu falei aqui sobre o livro, talvez você não goste de Garotas em Chamas. Bom, o próximo stand que eu fui foi a da Arqueiro, que lá eu comprei um livro só, né? Mas era o livro que eu mais queria, talvez, que é A Hipótese do Amor. Gente, esse livro é lindo, maravilhoso, ele é perfeito e eu vou defender ele até a morte. Eu não gosto de livros de romance, assim, romancinho, bobinho, fofinho, essas coisas, eu não gosto muito. Mas eu queria esse livro porque eu sou muito influenciável, então se alguém falar que esse livro é muito bom, eu vou comprar. E tava todo mundo falando muito bem sobre esse livro.
E também uma outra coisa que me influenciou foi justamente ele ser uma fanfic de Star Wars. E eu adoro, sou viciada em Star Wars, apaixonada por Star Wars. E eu comprei ele justamente por esses dois motivos. Eu já li ele foi o segundo livro que eu peguei depois de Garotas em Chamas. Gente, eu marquei muita coisa porque ele é lindo. E eu entendo porque a escritora fez uma fanfic de Star Wars, né? Aquele finalzinho de Star Wars, se você ainda não viu, não vou contar, mas faz um tempo que saiu, então tecnicamente não é mais spoiler. Mas o final de Star Wars foi muito, muito xoxo. Aquele beijinho entre o Kylo Ren e a Rey foi, tipo, péssimo. E o fato dele ter, assim, morrido no final piorou tudo, né? Eu amo Star Wars, mas aquele final eu não gostei. Então eu fiquei muito feliz que a escritora reinventou o próprio final dela. Eu queria ter feito a mesma coisa. Então, a hipótese do amor vai contar sobre a Olive, que ela é uma estudante de doutorado em biologia pela Stanford, e o Adam, que ele é professor. Acho que tá fazendo pós-doutorado. Mas ele é professor da graduação, eu acho. Não, ele é professor do doutorado. Não tenho certeza, ele é professor de tudo lá na faculdade. E aí, a Olive, ela tem uma melhor amiga, que é a Anne. A Anne, ela começou a gostar de um cara que a Olive tinha saído, tinha ficado uns tempos atrás. Isso aqui a Anne não queria. E o cara também começou a gostar da Anne. Só que ela não queria trair a confiança da Olive. E ela, tipo, se eu sair com ele, eu vou me sentir muito culpada, porque é seu ex-ficante e tal. E a Olive queria muito que a Anne saísse. Ela queria que ela fosse feliz. E então ela inventou pra amiga que ela ia ter um encontro. Ela falou assim, nossa amiga, eu já superei, tô saindo com um cara e vou ter um encontro hoje à noite. Só que ela não tinha encontro coisa nenhuma, né? Ela foi pro laboratório trabalhar na tese dela. E só que ela tá lá de noite, sabe quem aparece? É a amiga, a Anne. E ela fala, putz, o que eu vou fazer agora? Não, ela vai saber que eu menti e ela vai achar que eu ainda gosto do cara, do Jeremy. Então ela beija. Qual é a coisa mais lógica a se fazer nessa situação? Ela beijar o primeiro cara que viu na frente, né? Óbvio. E quem tá passando é o Adam. Não é professor dela. Não é professor dela. Ele é professor da faculdade, mas não é dela. E aí ela beija o cara e ela fala, desculpa, mas eu precisava fazer isso pra ajudar a minha amiga. E ele também tem um interesse em fingir que tá saindo com a Olive. Então os dois, eles fazem um acordo de interesses mútuos em que eles vão fingir que eles namoram. E aí, assim, sempre esses negócios, né? Tipo, óbvio, gente, é clichê, mas assim, é um clichê muito lindinho. E aí, esses namoros de mentira, essas saídas assim, vão dar em quê? Vão dar em namoro de verdade. Mas eu adorei esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele. Marquei muita coisa e cuidado, né? Mais de 18 anos. Aí, o último stand que eu fui foi o da Submarino, que era o que eu achava que tava com mais desconto, que mais valendo a pena. E o primeiro livro que eu peguei foi esse gigantesco The Dark Side, capa dura, que é Serial Killers, o Arquivos. Ele é nacional, é da Ilana Kazoy. E ela vai escrever sobre diversos casos de serial killers. Eu confesso que eu não sei quais deles tem aqui dentro, mas eu sei que no final tem uma entrevista que ela faz com o vampiro brasileiro. Deixa eu pesquisar. Vampiro de Niterói. Ela foi na prisão, ela fez uma entrevista com ele e eu achei muito legal. Eu me interesso muito por essa temática e eu comprei esse livro, foi R$56, estava o mesmo preço que na internet, mas já que tava lá, né? Eu vou falar muito isso, porque eu adoro essa frase, já que tava lá eu vou comprar. Gente, o próximo, não me cancelem, por favor, mas é Harry Potter, nessa versão linda daqui a Mina Lima tá lançando, também de vários outros clássicos, como Bela e a Fera, Pinóquio, tá lançando vários livros assim, eles são ilustrados e eles têm aqueles pop-ups, sabe, de livro de criança, infantil. Gente, eu tenho até medo de mexer nesse livro, mas ele é muito lindo. Olha o beco diagonal. Eu não vou abrir porque esse livro, ele não é meu. Ele é do meu namorado, porque ele é viciado mais em Harry Potter do que eu. Eu já li, ele nunca leu.
Mas ele tem 15 mil boxes diferentes de Harry Potter. Então ele comprou essa edição, que só lançou esse e o segundo. Mas eu só comprei o primeiro. E assim, eu achei que valeu a pena, porque ele tava R$200 na Amazon e a gente compra por 130. Caro, caro. Mas, bom, ele comprou, né? Não comprei nada. O próximo, gente, não tá mais cabendo livro aqui, socorro. Não cabe mais livro na minha casa, né? Porque tenho as estantes aqui, a prateleira lá atrás, eu tenho um livro na minha escrivaninha que tá uma bagunça, e onde eu vou enfiar esses livros só Deus sabe. O próximo que eu comprei foi esse box lindo, maravilhoso da Colleen Hoover, que eu confesso que eu não sei sobre o que são os livros que tem aqui dentro, eu só conheço É Assim Que Acaba, mas eu queria muito essas edições dele. Eu já ouvi um booktuber famoso, né, falando que eles parecem pano de prato. E eu fiquei com essa impressão um pouco, né, mas como eu queria demais essa edição deles, então eu acabei comprando. Vamos lá. O primeiro é Assim Que Acaba. Eu só sei sobre esse, que eu sei que é um pouco pesado, vai falar sobre questões de relacionamento abusivo e o namorado dela, eu acho, ele é muito tóxico e ela não consegue se desapegar disso. Então, cuidado com quem tem um pouco de problema com essa temática, né? Mas eu amo a Colleen Hoover, pelo menos eu acho que eu amo a Colleen Hoover, porque eu só li um livro dela, que foi Verity, mas eu amei demais. Então eu comprei. Já fui logo comprando 4 dela, que é Assim Que Acaba, Se Não Fosse Você. Esse aqui é o que mais parece pano de prato, gente. Meu Deus do céu. O Lado Feio do Amor e Todas as Suas Imperfeições. Não vou saber dizer sobre o que eles são, mas a temática de Colleen Hoover é sempre um casal, normalmente eu já ouvi polêmica sobre ela, né? Um casal, normalmente os dois brancos, que vão se apaixonar, talvez existam dificuldades nesse relacionamento, que nem é assim que acaba. O próximo que eu comprei, ele é o volume 4 de uma coleção que já dá pra ver aqui em cima, né? Que eu tô há muito tempo esperando por ele, que é Heartstopper 4. Gente, esse livro é maravilhoso, também já li ele, né? Esses livros do Heartstopper são muito rápidos de ler, né? Eu li ele em uma hora e meia. E eu amo, tipo, que nem a hipótese do amor, é clichê, né, gente? É puro clichê do casalzinho de romance. Mas eu confesso que eu tô começando a gostar muito dessa temática e me deixa meu coração quentinho. Então, se você quiser ler um livro quando você não tá num dia muito bom, essa semana tá sendo estressante, então leia Heartstopper, gente. Vai te deixar seu coração muito quentinho, ele é muito fofinho. Esses dois aqui, vontade. Ai, o Nick, vontade de apertar as bochechas dele. Eu amo demais os dois. E eu gostei muito. Acho que esse foi o que eu menos gostei. Mas mesmo assim, não tem como odiar Heartstopper, né? Ele vai falar. Acho que todo mundo já sabe, né? História sobre dois meninos. Os outros três, eles vão falar mais do desenvolvimento do relacionamento deles. E esse já vai falar em que eles estão namorando faz um tempo, faz uns meses. E aí começa com ele nervoso, né? Eles estão nervosos, os dois estão nervosos com quem vai dizer eu te amo pela primeira vez e tal. A única coisa que eu acho que é o motivo que eu menos gostei é que não falou muito, não focou muito no relacionamento dos dois. Focou mais nos problemas que o Charlie tem em relação à sua saúde mental, que eu não vou falar porque eu não sei se é spoiler, mas vai focar nisso, vai focar mais no Charlie nesse livro. Mas mesmo assim, eu amei 5, não tem como não amar Heartstopper. E aí o último que eu peguei no estande do Submarino foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu paguei R$39 nele, um pouquinho caro, né, mas aí porque eu peguei nessa versão de capa dura. Não dá pra ver direito, né, mas tá aqui. Eu confesso que eu não gosto de nenhuma das capas dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. E essa eu achei que foi a menos pior, então eu peguei essa. Como o resto, assim, da coleção, minha coleção da Bienal, eu não vou me
prolongar muito nesse livro, porque todo mundo já conhece. Acho que eu também sou a última pessoa que não leu Evelyn Hugo, porque quando eu peguei ele, uma moça chegou pra mim, nossa, é muito bom esse livro, você precisa ler. Aí eu cheguei pra minha mãe, ele é muito bom, você não leu ainda? Aí eu, gente, eu sou a única pessoa que não li esse livro. Mas enfim, eu finalmente consegui ele, eu com certeza vou ler no futuro próximo, sem falta, tipo, semana que vem eu vou ler. Mentira, que tem maratona literária, mas eu vou ler. E ele vai contar a história dessa atriz, que ela é muito famosa, ela foi muito famosa e agora ela tem 80 anos. E eu acho que ela nunca deu entrevista pra imprensa nem nada, e vai ser a primeira dela que ela vai conceder. E ela vai falar justamente sobre a vida dela e os 7 maridos que ela teve na vida dela, né? 7 maridos, gente, é muito. E muito obrigada por terem me assistido, ficar aqui até o final. E se puderem, por favor, me sigam. Acho que é a obrigação de todo youtuber falar isso, né? E até a próxima, gente. Tchau!